pessoal. Vamos aqui então para correção de 10 questões de direito constitucional, Banca Sebrasp 2020. Vamos lá. No que diz respeito à administração pública direta, à administração pública indireta e aos agentes públicos, julgue o item que se segue. Cargos, empregos e funções públicas devem ser exercidos por brasileiros que preencham as condições estabelecidas em lei. Contudo, na forma da lei, há a possibilidade de acesso para os estrangeiros. E aí? A questão está certa ou errada? Vamos ver. Questão certa. Por que ela está certa? Conforme a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, o estrangeiro também pode, preencher cargo, empregos ou funções públicas. Questão número 2. Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, julgue o item que se segue. Compete ao STF processar e julgar o Presidente da República por infrações penais comuns. Vamos ver. Essa questão está correta. Por que ela está correta? De acordo com o artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, nos crimes comuns, o STF é quem julga o Presidente da República. Vamos lá. Questão número 3. Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, julgue o item que se segue. A Advocacia Geral da União é responsável por promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A questão é uma pegadinha. Vamos ver. A questão está errada. Por que ela está errada, pessoal? De acordo com o artigo 131 da Constituição Federal, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Por que eu disse que é uma pegadinha? Essa é uma das funções do Ministério Público e não da Advocacia Geral da União. Questão número 4. Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, julgue o item que se segue. O Ministério Público, observando sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Poder Legislativo a extinção e a criação de cargos e serviços auxiliares para o próprio Ministério Público. Vejamos. Será que ele pode? Será que não pode? Questão correta. O Ministério Público, conforme o artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então, questão correta. Número 5. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores. Será? Vamos ver.
A questão está errada. Por que está errada, pessoal? O analfabeto, ele é alistável, ele pode votar, mas ele é inelegível, ele não pode se candidatar. Então, o analfabeto, conforme a Constituição Federal, é facultado a ele se alistar. A partir do alistamento, ele pode votar, mas o analfabeto não pode se candidatar, ok? Questão número 6. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. Vamos lá. 5 segundos. Não está correta. Vejamos. O artigo 5º, inciso 10, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Portanto, questão correta, de acordo com o artigo 5º da Constituição. Esse artigo 5º é muito cobrado, é recorrente em provas de concurso. Veja aqui, ano 2020, recente, esse concurso do Ministério Público Estadual do Ceará, e uma questão dessa. Questão número 7. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver? Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque, conforme o artigo 12, dentre várias situações de cargos privativos de brasileiro nato, um deles é o de presidente da Câmara dos Deputados. Vejamos, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados. Então, para que uma pessoa possa ser presidente da Câmara dos Deputados, ela tem que ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro nato. O naturalizado não pode ocupar esse cargo. Questão número 8. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. E aí? A questão está correta. Por quê, gente? Conforme o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, neste caso, a questão está correta. Questão número 9. No que diz respeito à administração pública indireta e aos agentes públicos, julgue o item que se segue. Questão muito fácil também. A admissão em cargo público se dá exclusivamente para brasileiros natos mediante concurso público. Olha, gente, essa questão aqui vale frisar. Cuidado com essas palavras. Exclusivamente, unicamente. Isso aí, normalmente, é pegadinha das bancas. Então, fique esperto. Vejamos aqui. Essa questão está errada. Por quê? Conforme o artigo 37, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, o estrangeiro também pode ocupar cargo público. A gente vê muito em universidades, né? Professores, universidades federais, professores de outros países, né? Estrangeiros, lecionando nas universidades. Esse é um dos casos que a gente vê. Questão número 10.
Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si. Vamos ver aqui. Essa é uma questão mais difícil, mas questão correta. Por que ela está correta, gente? Nenhum direito é absoluto. A própria Constituição, na maioria dos casos, sempre tem as exceções. Então, nenhum direito é absoluto. É uma questão mais complicada, né? É uma questão de nível superior, mas você ler com atenção vai acertar com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.